Olá, mulheres chamadas para curar, passando aqui para fazer o nosso devocional, um pouco afastada, mas vocês já sabem, o motivo. E eu gostaria de deixar essa palavra e que vocês, compartilhasse ela. Amém? Se você sentir desejo de compartilhar com qualquer pessoa que você queira e ache que seja necessário. Amém? Bom dia para quem vai ver de manhã, boa tarde para quem vai ver à tarde, boa noite para quem verá à noite. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo a cada dia mais e mais. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que até eu falei um pouquinho dela, bem assim, resumida, lá na nossa igreja, lá na nossa congregação, no culto de oração. Veio ao meu coração, que é o tema, que nós aderimos para nossas terça-feiras de oração, culto de oração, é a arca de Deus na sua casa. Então, assim, a arca do Senhor, na sua casa. Então, a arca do Senhor, ela ficou na casa de Abinadab por, acho que 20 anos. Uns falam que foi 20, outros falam que foi mais de 20, enfim, não sei. E isso não vem ao caso, não é que seja 20, 30, 40, 50, 60, 70, mas assim, foram muitos anos. A arca do Senhor na casa de Abinadab. E ali o rei Davi se propôs para levar a arca para Jerusalém. Está lá em 1 Samuel 7, do 1 e 2, depois 2 Samuel 6, do 1 ao 19. Mas assim, a sua primeira tentativa de transportar a arca foi um desastre. Inclusive acabou resultando na morte de Uza, um dos filhos de Abinadab. Depois disso, a arca acabou ficando durante 3 meses na casa de Obed-edom, até ser finalmente levada para a cidade de Jerusalém. Então assim, gente, Abinadab foi abençoado enquanto a arca esteve na sua casa? Nós já sabemos a resposta que não, Então, se algumas pessoas tentam contrapor o período em que a arca ficou na casa de Abinadab com o período em que a arca ficou na casa de Obed-edom. Essas pessoas usam a referência de que Obed-edom foi muito abençoado durante os 3 meses em que a arca esteve em sua casa e inferem que Abinadab não foi abençoado durante os muitos anos em que a arca ficou guardada na sua casa. Então, logo tais pessoas concluem que Abinadab é um mau exemplo de crente, enquanto Obed-edom é um bom exemplo a ser seguido. Mas, obviamente, tudo isso não passa de uma tentativa de forçar o texto, uma tentativa de dizer o que a Bíblia não diz. Certo, gente? Então, a arca ficou na casa de Abinadab num período de profunda crise religiosa e moral em Israel. Mas não sabemos o que aconteceu na casa de Abinadab enquanto a arca esteve ali, pois o texto bíblico não diz nada acerca disso. Então, a narrativa bíblica prioriza as informações que possuem relevância para a história que está sendo contada. Isso significa que não era importante para a história descrever os eventos que se deram na casa de Abinadab naquele período. Por outro lado, era relevante para a história, informar que Obed-edom havia sido grandemente abençoado durante os meses em que ele abrigou a arca do Senhor. Isso porque essa informação motivou o rei Davi a novamente se empenhar em levar a arca para Jerusalém. Você pode conferir isso, está lá em 2 Samuel 6,12. Então, assim, pelo menos assim, três homens são mencionados na Bíblia com esse mesmo nome. São eles: Abinadab, filho de Jessé, irmão de Davi, está lá em 1 Samuel 16, 8 e 1 Crônicas 2, 13, quando Davi matou Golias. Abinadab estava no exército de Saul, que foi desafiado pelo gigante filisteu. 1 Samuel 17, 13. Então, Abinadab era também o nome de um dos filhos de Saul. Ele acabou morrendo na mesma batalha que vitimou seu pai e seus outros 2 irmãos no monte de Gilboa, Tá lá 1 Samuel 31, 2 e 1 Crônicas 8, 33, 9, 39, 10, 2. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção aqui é exatamente isso aí. Não tem um relato exatamente do que aconteceu, mas
tudo nos leva a crer que Abinadab passou 20 anos ou mais, 20 anos, não sei, com a arca da aliança, a arca do Senhor dentro da sua casa e nada mudou. Então nada aconteceu, né? Então não tem nenhum relato de coisas que a presença de Deus, que a arca da aliança ali fez na vida de Abinadab e da sua família. Pelo contrário, lá quando você vê que um dos filhos dele tenta segurar a arca, quando ela ia caindo, ele morre, né? Então, isso é muito sério, gente. Nos leva a fazer grandes reflexões. Por quê? Tantos anos assim, e não tem nenhuma história que conta, né, que a presença de Deus na casa de Abinadab fez toda uma diferença. E já em 3 meses só, na casa de Obed-Edom, já conta-se, tem uma história, né, de prosperidade, daquele homem que morava ali na beira de um caminho, próximo a Jerusalém, de uma simplicidade muito grande. Deus abençoa de uma maneira muito grandiosa. Então, tudo nos leva a entender o quê? Que Abinadab não soube dar a honra à presença de Deus como deveria, nem os seus filhos, né? Enquanto Obed-Edom se sentiu muito honrado de receber a Arca da Aliança na sua casa. Então, com certeza, fico imaginando eu, né? Ele procurou o melhor lugar e aquilo ali, ele reverenciava, né? Aquela presença de Deus, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Então, assim, isso nos faz parar para refletir. Quanto tempo nós estamos servindo a Deus? Quanto tempo faz que nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Hoje nós somos a arca. Hoje nós que carregamos a presença de Deus. Essa presença, ela está alcançando as pessoas que estão em nossa volta de uma forma positiva ou negativa? Isso nos faz parar para pensar. Será que, porque já tem tanto tempo de crente, né? Isso já me tornou assim muito comum e eu acabei me contentando, me satisfazendo só de mudar uma roupa, pegar uma Bíblia para a igreja, ser uma frequentadora, um frequentador de igreja. Não entender que eu sou igreja. Gente, isso é muito sério. Pedro e João não tinham riqueza. Não mesmo. E lá diante daquele paralítico, lá na porta do templo Formosa, eles declararam para aquele paralítico, quando pediu esmola a eles disse assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que eu tenho, isso eu te dou. Presença de Deus. Gente, unção de Deus, aonde a presença de Deus está, aonde ela é reverenciada, aonde ela é honrada, é impossível a glória não se manifestar de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Amém? Como é que nós estamos fazendo com essa presença? Nós temos sido um Abinadab que anos e anos e anos e anos achamos que só pelo fato da arca estar ali, tá bom. Precisa mais do que isso. Eu não preciso honrá-la. Eu não preciso fazer com que a glória resplandeça em tudo que eu faço, que eu falo, que eu pratico. Gente, vale a pena refletir. Ou eu estou sendo um Obed-Edom? Que Deus, assim, através da minha vida, tem confirmado a presença dEle de uma forma grandiosa e o nome dEle está sendo glorificado e exaltado. A ponto de, gente, 3 meses, a glória de Deus se manifestou de uma maneira tão extraordinária sobre Obed-Edom e sua família, tudo aquilo que estava ligado a ele, que o rei Davi falou: vamos buscar, já é hora, passou da hora, vamos agora, vamos fazer a coisa certa agora, vamos preparar os sacerdotes, vamos trazer a arca no ombro, tudo direitinho, como ordenança divina, como Deus ordenou, né, desde lá do início,
para Moisés como seria transportada a arca, agora nós vamos transportá-la da maneira certa e nós vamos ver essa glória. E assim aconteceu. E Deus realmente fez coisas extraordinárias. Amém? Então, será que a nossa vida está impactando as pessoas que estão em nossa volta? A glória de Deus, a presença de Deus que está em nós, está mesmo? Nós estamos valorizando, nós estamos honrando essa presença? A ponto de as pessoas virem e falar assim, eu quero isso para mim, eu vou lá, eu quero. Elas serem atraídas por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu não falo de forma material. Amém? Mas Deus quer nos abençoar de todas as formas, né? De todas as formas. Então, veja bem, vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu sou Abinadab ou sou Obed-edom? Fica aí essa palavra para mim e para a sua reflexão. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos estudar a palavra, aplicando ela na nossa vida, para nós. Amém? Porque nós temos muito costume de ler e estudar para ensinar aos outros, mas primeiro ela vem para nós. Amém? Ela precisa ser aplicada em nós, para depois de ser aplicada em nós, nós distribuirmos. Amém, queridos? Para os demais. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Que, se assim nos permitir o Senhor, em breve nós estaremos, trazendo uma nova mensagem. Fiquem debaixo da bênção do Senhor Jesus.